Você não sabe ver, é por isso que você não sabe desenhar ou pintar. Mesmo que você se considere artista, duvido que as suas competências sejam comparáveis às de alguns ex-alunos meus. Eu criei um método de aprender a desenhar e pintar, no qual você segue os exercícios e aprende a ver e desenhar como os grandes mestres da arte faziam. Eu sou Plínio Santos Filho, artista, professor de desenho e pintura, anatomia artística, gravura e história da arte. Sou cientista, físico de materiais e ressonância magnética, também entre outras coisas. Mas vamos lá. Desenvolvi o meu método e curso de desenho e pintura ensinando a algumas centenas de alunos em sala de aula presencial nas minhas aulas de arte no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Portugal. Nos Estados Unidos eu criei o curso A Ciência da Arte, The Science of Art, dentro do currículo das eletivas do Departamento de Física da Universidade da Carolina do Norte. Isso são nos idos dos anos 90. O curso era eletivo e não sobravam vagas. Eu tinha alunos de ciência, medicina, design e artes, tinha alunos que queriam ser advogados, tive alunos que eram bem mais velhos e aposentados, autônomos, funcionários públicos, tive alunos que eram e são artistas. No Brasil, alguns dos meus alunos se tornaram grandes artistas profissionais com exposições individuais e coletivas, onde venderam quase todas as pinturas e desenhos que mostraram na vernissage. Veja você. Muitos outros alunos transformaram as suas vidas desde que aprenderam a desenhar e pintar comigo. Todos aprenderam a desenhar e pintar com grande competência, com os materiais e método que eu criei. E agora na internet eu posso finalmente ensinar a desenhar e pintar onde quer que você esteja. Isso não seria possível há alguns anos atrás, não é verdade? Qualquer pessoa que tenha vontade pode e deve aprender a desenhar e pintar. Talento não existe. Duvida dessa minha afirmação? Eu acho e tenho como prova que é sentar, fazer exercícios, aprender os passos para ser competente em desenho e pintura e logo você estará desenhando e pintando como nunca pensou que poderia acontecer com você. Mas tem um roteiro, existe um método, você tem que utilizar uma forma de fazer isso ou então você se perde e não vai muito longe. Eu quero lhe ensinar a ver da maneira que é necessária para fazer a grande arte. O que é a grande arte? Para mim, a grande arte começa com a capacidade por parte do artista de fazer com competência e de forma convincente o que é considerado, quase pela maioria da humanidade, o mais difícil de se desenhar e pintar. E isso é a figura humana. O retrato e o corpo humano são o terror de todos os que querem fazer arte de boa qualidade. Se aprendemos a fazer retratos e figuras, o resto fica fácil, muito fácil. Não seria verdade isso para você? Eu lhe digo que desenhar um retrato é igual a desenhar uma paisagem ou uma banana. É curioso, não é? Para mim, desenhar qualquer coisa é exatamente a mesma coisa pelo método que criei e que ensino no meu curso de desenho e pintura. Eu tive que estudar e pesquisar, ver livros, muitos, tentar, ver como é que os grandes mestres se defendiam. Sim, eles tiveram que aprender a desenhar e pintar, mas isso era feito dentro de sociedades secretas e corporativas que nunca deixaram vazar as informações. E não divulgando como fazer ou como aprenderam, esses artistas, quase todos eles e em todos os tempos, ajudaram a criar o mito do artista. O mito que diz que o artista nasce com talento e é bom no que faz desde o berço. Nada mais idiota do que isso. Você já ouviu falar que os artistas, nas suas sociedades secretas, tinham direitos e deveres quando faziam arte para vender? E eles faziam arte para vender, eles viviam disso, eles vendiam a arte que faziam. Você veja
que um artista como Rembrandt não podia vender, Rembrandt, o grande Rembrandt, não podia vender fora da cidade em que trabalhava. Para vender um quadro fora da sua região, a sociedade secreta tinha que aprovar o negócio e receber o seu percentual. Estão entendendo? Está entendendo aí o que eu estou falando? E os artistas de outras localidades não podiam invadir a praia de Rembrandt. Não, cada um ficava ali no seu sítio, só negociando na sua região muito próxima. Cosimo de Medici foi quem inventou muitos dos procedimentos dessa ordem secreta no início do Renascimento italiano, no século XV. Ele era muito sabido e inventou de uma só sacada o controle dos artistas, dos médicos e criou o primeiro banco ao estilo capitalista. Tudo muito bom negócio, na verdade. A Ordem de São Lucas, o santo patrono dos artistas, teve um grande monopólio sobre os artistas e médicos por muitos séculos. Como os médicos também eram da ordem, os corpos humanos poderiam ser estudados e dissecados pelos artistas, pois todos estavam protegidos pela ordem, e os artistas, assim, ilustravam os manuais e publicações dos médicos, muito útil para todos os envolvidos. Veja, são muitas e muitas conversas e histórias que eu tenho para falar. Mas o que interessa aqui é que já é possível para você aprender a desenhar e pintar com grande competência, sem ter que passar anos e anos tentando descobrir a roda. Quando você pensa em desenhar bem, eu aposto que você quer saber como fazer um bom retrato, desenho de parentes e amigos, desenhos simples. Veja bem, você, ao fazer isso, para esses parentes e amigos seus, você passa a fazer parte deste mito, o mito do artista. Seus amigos e parentes, de repente, que nunca acharam que você era capaz de fazer nada, esses seus parentes e amigos, de repente, lhe colocam na categoria dos superdotados. Pronto, de repente você virou um artista superdotado capaz de fazer isso desde o berço, igual aos outros. Cabe a você ou não dizer a eles que estudou, se aplicou, ralou e aprendeu, ou não dizer nada. Isso será lá com você e os seus admiradores. Estamos combinados? E digo mais, você já tem tudo o que é necessário para desenhar e pintar muito bem. O que você não sabe é ver da maneira usada pelos grandes mestres da arte. Você quer aprender a desenhar? Eu posso lhe ensinar. Eu tive que aprender sozinho, na minha, como se diz, com pouco tempo para fazer isso, fazendo mestrado e doutoramento e depois pós-doutoramento em física, 2 filhas e um filho quando tinha 27 anos, criando família em país estrangeiro, outras 2 filhas depois, mas ao mesmo tempo com o meu olhar sempre nas artes. Eu entrava em todo e qualquer museu, galeria, curso que existisse, por onde eu andei para estudar e trabalhar em física. Não tinha internet, não tinha Google para fazer pesquisa nos anos 70, 80, 90. Você ia para a biblioteca, se conseguisse tirar o livro, se a biblioteca deixasse, você tirava xerox, copiava umas páginas, enfim, ia se virando desse jeito. Eu tive que evoluir, sim. Eu evolui muito, passei do meu período jurássico para o novo mundo ao ouvir meu professor americano de desenho e anatomia artística me dizer, na frente de todos os alunos da aula, desista e fique só na física. Que eu desistisse de aprender a desenhar e ficar só na física, pois meus desenhos eram primários e irrelevantes. E eu tinha trabalhado uns dias para aprontar uns desenhos que eu achava que eram bons. Levei para a sala de aula, mostrei a ele e o comentário desse professor arrasou comigo. Foi o fim, saí dali destroçado. E sabe o que mais? Quando eu consegui engolir a minha raiva e orgulho, vi que o professor tinha razão. Eu não sabia era de nada, eu pensava que sabia e que engano aquele meu. Na aula seguinte eu estava lá, pronto para levar mais porrada verbal do professor, mas eu tinha que descobrir o que danado é que eu não tinha e que a maioria dos alunos de 18 e 19 anos tinham de sobra.
Meus coleguinhas de classe, novinhos, da sala de aula de anatomia artística arrasavam e eu ficava ali sem entender o que estava acontecendo e achando que o que eu fazia estava bom. Veja você que mundos diferentes. Agradeço a esse meu professor americano daqueles dias, nos anos 80. Na sua rude maneira totalmente politicamente incorreta, ele me abriu um mundo que eu tive que encontrar por mim mesmo. E o que eu aprendi, e continuo aprendendo sempre, o que eu aprendi com arte, eu ponho nesse meu método de desenho e pintura que eu quero ensinar a você. Esse curso eu considero o que tem os fundamentos técnicos para se aprender a ver como os grandes mestres viam. Sabendo ver, desenhar é um ato direto, essencialmente automático e mecânico de coordenação visual motora. E abro aspas aqui, é que eu estou misturando o cientista e o artista, enfim, não liguem muito para essas divagações. Bom, você tem dúvidas? Continue com suas dúvidas, mas nesse meio tempo, aprenda a desenhar e pintar muito bem e acabe com as suas dúvidas de forma concreta. Se suas dúvidas são que você não tem capacidade para desenhar ou pintar, comece, faça desenhos e pinturas e você vai descobrir que você é um grande artista, só não sabia ver. Desde 1986 que eu ensino desenho e pintura. Muita coisa me aconteceu desde aquele início, mas foi uma coisa que sempre esteve comigo, é que eu sempre quis passar para os outros, para os meus alunos, para os meus amigos artistas, o que eu descobria de como desenhar e pintar bem, o que eu descobria como era que os grandes artistas faziam arte, como era a qualidade dessa arte, eu queria transmitir isso para os meus próximos ali, meus amigos, meus alunos, e ver se eles viam com aqueles olhos. Meu curso é por aí, eu repassando para você o que eu descobri e aprendi, simplificando os processos e removendo os mitos. Venha aprender a desenhar e pintar. Em breve terei uma turma dos meus fundamentos para ver e desenhar. O ato de desenhar pela internet. Você vai aprender os fundamentos do ver diferente para fazer a sua arte. O curso não é maçante. Tenho exercícios que mostram resultados em pouco tempo e isso vai ser muito excitante para você. Você vai querer desenhar e pintar mais, sempre e muito melhor sempre. Eu acompanho o progresso de cada um dos meus alunos. Eu vejo e analiso os desenhos que você me enviará durante o curso. Por isso, a turma terá um número limitado de alunos. Não é eu aqui distante e você longe aí no seu lugar e pronto. Não é assim. Eu acompanho o seu processo de crescimento em desenho e pintura. Eu quero andar junto com você por esse seu caminho maravilhoso que é o de aprender arte. E que privilégio esse meu, lhe ensinar a ver com os novos olhos, os olhos que a arte usa para produzir as suas obras-primas. Acredito que existe um método secreto por trás disso tudo. Eu descobri e ensino uma das pernas dessa aranha que se chama arte, que estavam muito bem escondidas, veja bem. Me envie um e-mail, pliniosantosfilho@gmail.com e vamos falar de como sua vida profissional e privada vão mudar, sua vida vai mudar, como o meu curso de desenho e pintura vai contribuir para que você cresça de uma forma que você considerará totalmente inesperada. Eu estou aqui, você aí, ouvindo o que eu estou lhe dizendo. Agora é hora de agir. Assine o meu canal do YouTube, me escreva um e-mail e vamos falar sobre o que você gostaria de aprender a desenhar. Vamos falar de como é que eu posso lhe auxiliar a desenhar e pintar com competência. Repito, você já tem todas as ferramentas no seu corpo para desenhar e pintar bem, muito bem. O que você não aprendeu é como ver da maneira que os artistas famosos viam para fazer as suas obras maravilhosas. O ver com os olhos que servem para a arte. Quer desenhar bem e no seu próprio passo e tempo, um pouquinho de cada vez ou muito todas as vezes, venha se inscrever no meu curso de desenho e pintura. Me manda um e-mail,
pliniosantosfilho@gmail.com. Simples assim. Tá bem? Essa é a nossa conversa. Obrigado pela sua atenção.